animados para ouvir a palavra dessa noite? Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43. Profeta Ezequiel, capítulo 43. Eu vou ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Então, o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou no átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ou da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições, com o cadáver dos seus reis, por seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui essa noite para te render graças, louvores, mas também para ouvir de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós. Fala aos nossos corações para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O profeta Ezequiel foi um homem muito especial na Bíblia Sagrada. Deus derramou uma unção poderosa sobre o profeta Ezequiel, e ele pôde ver coisas em tempos extremamente distantes da vida que ele vivia. Ezequiel profetizou sobre o holocausto, sobre a grande guerra, o extermínio dos judeus, tantos e tantos anos antes dele acontecer. E da mesma forma, Ezequiel capítulo 43 fala da construção, do 40 ao 45, na verdade, fala da descrição e da construção de um templo que a terra ainda não viu. Por que a senhora está dizendo isso? Porque é uma grande promessa de restauração. É uma palavra, Deus deu em visões a Ezequiel, uma grande profecia de restauração, onde Deus estava dizendo: eu vou construir um templo, que será meu, Ezequiel, e homem nenhum mais o profanará. Homem nenhum mais trará maldição sobre ele, porque será algo específico, algo novo, algo determinado por mim. E o próprio Deus fala, através da visão do Ezequiel, quando ele começa a discernir a visão, dizer exatamente como ele ouve a voz de Deus, como o ruído de muitas águas. Ele diz, Deus dizendo no versículo 7, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. Então, é uma profecia que ainda não se cumpriu,
Por que, pastora? Porque ainda não existiu sobre Israel um templo que não tenha sido profanado. Ainda não existiu sobre Israel um templo onde a glória do Senhor não se retirou. E eu vou contar essa história para você essa noite. Israel, o povo de Israel nesses dias está sofrendo um grande luto. Israel, o povo de Israel está trazendo à memória um dia de grande destruição. Chama Tisá B'Av, que significa o 9º dia do mês de Av, ou de Avi. Coincidências ou não, Israel chora pelo dia 9 do mês de Avi. Um dia onde vários acontecimentos grandiosos de destruição vieram sobre o povo de Israel. A história começa ainda no deserto. Olha aqui para mim para você alcançar. Quando Deus fala com Moisés, e Deus diz a Moisés: escolhe 12 homens, porque eu vou enviá-los à terra de Canaã, para que eles sejam meus espias, para que eles observem a terra que eu escolhi para dar a vocês, uma terra que emana leite e mel. Então Moisés faz exatamente o que o Deus pediu, separa 12 homens, e entre esses 12 homens estavam quem? Josué e Caleb. E esses homens vão a Canaã, passam dias naquela terra, e depois de observarem a terra, eles retornam. Um detalhe para você entender é que só se sabe se uma terra em Israel tem valor se existe água nela, se existe alguma inspiração de manancial, de rio, que a terra é cortada por um rio, por um riacho. Por quê? Porque as terras de Israel são dominadas por terras desérticas. Então, se eu tenho um pedaço de terra que tem água, essa terra é o quê? Fértil, essa terra é próspera. Então, quando eles foram avistar a terra de Canaã, uma das suas principais observações foi: é terra de mananciais, é terra de rios, é terra de riachos. Eles testificaram que era uma terra fértil, que era uma terra próspera. Eles observaram também que existiam toda espécie de árvores plantadas lá, frutos grandes e poderosos. E decidiram trazer um grande para testemunhar. Que fruto foi? Que fruto foi? Um cacho de uva imenso, onde 2 homens com um pau atravessado carregavam um cacho só de uva. Você imagina dar conta de um cacho desse? 2 homens carregando um só cacho de uva como testificação da qualidade da terra. Então esses 12 homens voltam, e quando chegam diante de Moisés, Moisés diz: e aí, como é a terra que Deus prometeu nos dar? Aí eles começam a dizer: é terra de águas, de riachos, de mananciais, é terra de frutos, tem muito fruto espalhado, mas o problema é que é terra de gigantes. E nós, quando tivemos lá, a sensação é que éramos como gafanhotos diante deles. É impossível habitar numa terra dessa. É impossível morar num lugar desse. Esse lugar não é para nós. E aí, dentre os 12, 2 homens se levantaram e disseram para Moisés: não é verdade. A terra tem gigante sim, tem dificuldade para conquistar, mas foi o nosso Deus que nos deu, e Ele já nos garantiu a vitória sobre todos eles. Quando Deus nos entregou a terra, Deus nos deu a terra com vitórias. Josué e Caleb foram os únicos 2 dentre os 12 espias que tiveram uma palavra de fé. Olha o que eu vou dizer, que tiveram uma visão diferenciada sobre a terra de Canaã. E aí, quando aqueles homens trazem esse tipo de laudo, o coração de Deus se fechou. E Deus trouxe uma sentença sobre o povo de Israel, ainda no deserto.
Deus disse: por causa da dureza dos vossos corações, essa geração vai precisar morrer para que a outra tenha direito a entrar na terra prometida. Pastora, que Deus duro. Não, amigo. É porque essa foi a última de uma série de dificuldades, de erros, de tropeços que o povo teve no deserto. Dentro de toda o Pentateuco, os 5 grandes livros da Bíblia Sagrada, ela é composta de 613 leis. Só que dentro dessas 613 leis, 4 linhas grandes de pecados. Todas as leis foram escritas para salvar um desses 4 grandes pecados. Eu já disse isso algumas outras vezes em outras pregações, mas se você não anotou, anote. O primeiro deles chama Chet, C-H-E-T. O primeiro pecado da linha dos 4 pecados, onde Deus julga a terra e as pessoas. Chet é aquele pecado que você faz por falta de conhecimento. É o tropeço. Você erra por não conhecer a verdade. Quantos aqui, antes de encontrar com Cristo, adoraram imagens de escultura? Serviram a deuses estranhos? Levanta a sua mão. Isso é tropeço. Por quê? Porque ninguém te avisou que não podia. Ninguém te contou a história da Bíblia Sagrada. Você serviu, você adorou sem entendimento. Não era voluntário. Olha o que eu vou dizer. Seu coração não desejava pecar contra Deus, sim ou não? Então, Chet é o tropeço. Chet é o pecado onde você não faz intencionalmente. Você está entendendo? Diga amém. O segundo chama Avon. E não tem nada a ver com a loja de cosméticos. Se escreve igual, mas não tem nada a ver. É Avon, que significa depravação. É todo processo de pecado que envolve ilicitudes sexuais, abominações, tudo aquilo que Deus diz que não pode, tudo que envolve depravação. É Avon. O terceiro pecado na lista de Israel é Aveirá, que significa transgressão com entendimento. O que significa isso, pastor? A idolatria com entendimento. Você não pode fazer. Isso é contra Deus. Deus vai ficar chateado. Não quero saber, eu vou fazer. Toda decisão de pecado pautado em qualquer sentimento para exatamente ir contra a vontade de Deus. Você sabe que esse caminho, você não pode seguir esse caminho. Você sabe que esse caminho é errado, que Deus não se agrada, mas eu não estou nem aí, eu quero fazer. Isso é haverá. Isso é o pecado, a transgressão com entendimento. Vira para esse irmão que está ao seu lado de bem. Você está entendendo, né? Deus já está falando aí, varão. E pechar é o último. P-E-C-H-A. Pechar. Que fala que para Deus é o pior. Pecado de rebelião. Pecado que envolve rebeldia. Então observa, para Deus julgar, olha para mim, para você alcançar a mensagem. Para Deus julgar uma causa e trazer uma sentença de juízo, Ele precisa averiguar esses 4 níveis de pecado. Ele precisa saber em qual alvo esse pecado alcançou. Então, com o povo no deserto, com Moisés, eles erraram, eles cometeram 3 desses 4 pecados. Eles cometeram Avon, eles cometeram Averá e eles cometeram Pechar. Eles perderam sexualmente, eles desobedeceram a Deus em idolatria, sabendo que não podiam adorar. Eles criaram abominações, sabendo que Deus odiava aquilo. E por último, foi o acontecimento de Moisés e os espias. Foi quando Deus entrega a eles a promessa e eles voltam dizendo: essa promessa não é para nós. Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que você diz que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não é bom e não lhe serve, Deus enxerga como rebeldia e rebelião.
Não foi diferente com aquele povo no deserto. Deus olhou quando aqueles espias voltaram e disseram: tem água, tem fruto, mas tem gigante, eu estou fora, eu não quero. Apesar de Deus ter dito que era o melhor que Deus tinha para eles. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Cuidado com as suas opiniões, porque elas podem sinalizar para Deus rebelião e rebeldia em cima de algo que Deus destinou como o melhor para a sua vida. E Deus sabe o porquê destinou Israel, a terra de Canaã para o povo de Israel. Deus sabe a importância que ela tem. Deus não enxerga com os olhos que o homem enxerga. Deus não fica preocupado com o tamanho de gigante. Por quê? Porque isso para ele é bobagem. Que Deus entra na guerra para vencer, não perde uma só batalha. E quando Ele diz para nós que a vitória é certa, é porque Ele já venceu todos os nossos inimigos por nós. Então, a primeira grande derrota começou no deserto com Moisés e os 12 espias. Pergunta para mim, que dia, pastora? Dia 9 do mês de Aviv. E aí, a Bíblia diz, continua contando essa história para nós. O povo vai guerreando, conquistando as terras, chegando até a famosa cidade dos Jebuseus, a cidade de Jerusalém. Vence o pior dos inimigos, que eram os Jebuseus, vai conquistando a terra. Davi, então, começa a divulgar o desejo do seu coração de construir uma casa para Deus. Ele diz: eu vivo em palácio, meu Deus vive em tendas. Não é certo. Eu preciso construir algo para Deus. Eu preciso construir uma casa para Deus. E Deus o proíbe de fazer por conta da sua mão sanguinária, por ele ter sido um homem de guerra. Deus diz para ele: foi bom você ter sonhado, filho, mas infelizmente esse sonho você não vai poder viver. Seu filho vai viver por você. Prepara tudo o que você tem que preparar e entrega na mão de Salomão, que é ele que vai construir isso. E aí acontece, se constrói o primeiro grande templo, o templo de Salomão. E é motivo de muita alegria. Salomão faz uma aliança com Deus, Deus responde a oração de Salomão. Deus diz: toda oração que se fizer nesse lugar eu vou responder, seja de judeu, de peregrino, de estrangeiro, não interessa. Quem vier aqui orar, eu estou me comprometendo, Salomão, vou ouvir e vou responder. Existe uma aliança forte de Deus naquele lugar. E então o primeiro templo se torna o instrumento, o monumento de adoração a Deus, de aliança a Deus, de compromisso com o Senhor. O problema é que com o passar do tempo, o zelo, o cuidado, o amor, a santidade, a aliança, o compromisso foram se perdendo. Todo aquele cuidado que eles tinham, por conta do grande e poderoso templo de Salomão, foi se perdendo. Começou a se corromper. O próprio rei Salomão resolve casar com 1 milhão de mulheres gentias, de outras religiões, de outras nações. Começa a construir ídolos, sacrifica ídolos. O santuário é profanado. A casa de Deus, que era o grande sonho do coração de Davi, é profanado e perde o seu sentido. Então, no ano de 586 depois de Cristo, Deus autoriza a primeira e grande destruição do sonho de Israel, que foi a destruição do templo de Salomão. Comandado pelos babilônicos, debaixo do governo de Nabucodonosor, eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo e tacaram fogo. Lá, tem aí a imagem? Põe para mim, Felipe, por favor. E Jerusalém e Israel, a nação de Israel, foi levada pelos 4 cantos da terra, levada como escravos, fugitivos. Essa é a imagem da destruição do primeiro templo. O templo de Salomão, os babilônicos aqui embaixo invadindo, saqueando com fogo, destruindo todo o templo. Israel ficou sem templo, Israel ficou sem lugar para adorar. O povo de Israel só lamentava e chorava. Foi levado como cativo à Babilônia, se tornou escravo na Babilônia por muitos anos. Até que eles começaram a buscar a Deus, começaram a se lamentar, começaram a pedir uma oportunidade a Deus de transformação. E Deus ouviu a oração do povo. Diga para esse irmão que está ao seu lado: Deus sempre ouve a oração
de um justo arrependido. Pergunta para mim, pastora, que data foi a destruição do primeiro templo? 9 de Aviv. O que podia parecer coincidência agora ficou estranho, porque eles já tinham uma informação muito pesada de sentença de juízo no dia 9 de Aviv, por conta de Moisés e os espias. Agora era real, não era coincidência, era um dia que Deus designou para julgar Israel. Foi o dia que Deus designou a entrada dos inimigos por conta das falhas, das brechas, dos erros de Israel. Você está me alcançando? Diga amém. Então, eles vão para a Babilônia, se tornam escravos lá, começam a lamentar. O salmo tem cada salmo lindo, cantando, dizendo que o povo chorava com saudade das harpas que ficavam penduradas sobre as árvores. 4.000 harpas Davi mandou construir para o templo de Salomão, para a adoração e o verdadeiro louvor. E elas foram queimadas, destruídas. Então, o povo se redime, confessa o seu pecado, pede perdão a Deus. E Deus então dá a eles uma nova chance. Diga assim, meu Deus é um Deus de misericórdia. Deu a eles a oportunidade da reconstrução. Através de Zorobabel, Esdras e Neemias, Deus autoriza a reconstrução do templo. A Bíblia diz, um templo bem menor, bem mais simples, com muito menos ouro, muito menos ostentação, mas a profecia dizia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por que, pastora? Se era um templo bem menor, bem reduzido em questão de dinheiro, de ostentação, é porque no segundo templo, o próprio Deus serviria lá. O próprio Deus, através da vida de Jesus Cristo, ensinaria e traria informações poderosas naquele lugar. Foi exatamente assim. Zorobabel, junto com Esdras e Neemias, reconstrói o templo. Mas um pouco antes da época de Jesus, o rei Herodes fez obras de expansão, construiu torres bonitas, e foi nessa obra de restauração do segundo templo que Jesus pregou dos pátios. Jesus andava por aqueles pátios, pregava para os fariseus, dava ensinamento para os sacerdotes dentro desse templo, onde Herodes ampliou. Você está me alcançando? Diga amém. Mas diga assim comigo, mas aí, diga, o tempo passou e a glória se foi. Mateus capítulo 24 diz que num dia Jesus estava saindo do templo. Os discípulos disseram para ele, que construções maravilhosas são essas? Que coisas grandiosas são essas pedras? Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo que não sobrará pedra sobre pedra. E eles não entenderam a profecia de Jesus, porque na cabeça deles estava perdoado. Na cabeça deles estava resolvido. Eles reerraram uma vez. Deus autorizou a construção do templo de novo. Eles reergueram, estava tudo certo. Por quê? As pedras rolariam mais uma vez. Por que haveria destruição mais uma vez? E no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém e Israel foram invadidas pelos romanos. E eles saquearam, destruíram o segundo templo, queimaram as terras. Bota para mim, Felipe. Essa é a imagem da destruição do segundo templo. Esse era o templo que Jesus pregava. Essas colunas à direita foram extensões feitas pelo rei Herodes. E observa lá no canto esquerdo um homem carregando um menorá de ouro. Além de saquear, de destruir, roubaram todos os utensílios e profanaram os utensílios do altar. Todo o templo, todo o terreno do templo foi saqueado e destruído pelos romanos. Israel voltou à estaca zero. Pergunta para mim, pastora, pergunta com fé, pastora, que dia foi a destruição do segundo templo? Dia 9 do mês de Aviv. O que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer
que Deus enxerga a conduta do homem em todo o tempo. Não viva de glórias do passado. Eles viviam cantando as glórias do passado. Voltamos para Israel, reconstruímos o templo, mas Deus os via no dia a dia. Deus enxergava suas ações, seus posicionamentos, suas escolhas no dia a dia. E Deus previu, e Deus percebeu que eles também haviam se acostumado com a presença, se acostumado com a glória, se acostumado com a restauração. Deixa eu dizer algo para você essa noite, na autoridade do nome de Jesus: não se acostume com a presença. A presença de Deus, o manifestar de Deus, a glória de Deus tem que ser surpresa e revelação todos os dias da minha vida. Porque quando eu começo a relaxar, quando eu começo a achar que não tem nada a ver, quando eu começo a não mais me dedicar, não mais servir, não mais entregar o meu amor do jeito que eu andava no início, cuidado, isso pode ser o princípio de um grande abismo. Foi assim com Israel. E Deus não teve pena do seu povo amado. Deus autorizou a destruição pela terceira vez para ensiná-los. Pastora, a senhora começou dizendo que eles estão de luto. Estão por 3 semanas, comendo pão, água e ovo cozido. Ovo, porque eles intitularam o ovo como elemento que os representa, porque é frágil, quebra, mas quando passa pela água fervente endurece. Assim eles dizem que é o povo de Israel, no meio das lutas, no meio da dificuldade, eles se forjam e ficam prontos. Então eles se alimentando de pão, água e ovo. Estão sem tomar banho, estão sem fazer sexo, estão sem poder se comunicar, falar, só podem trocar palavras se for para falar da Bíblia, da Torá. Estão se separando em oração por conta da memória do dia 9 de Avi. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nada disso tem importância para Deus, porque Deus não os chamou para sacrificar. Deus não os chamou para ficarem de jejum, lamentando pelas destruições. O que Deus quer de Israel, assim como Ele quer da minha vida e da sua vida, é posicionamento sobre as destruições. O que Ele quer da minha vida e da sua vida não é um choro de lamento, é uma decisão. Chega, eu já tomei 3 derrubadas, eu já fui destruída por 3 vezes, agora eu quero viver a promessa, agora eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não vou permitir mais que a minha vida seja destruída. Aplauda ao Senhor. Eles estão lamentando, mas não se arrependeram genuinamente. Porque se eles tivessem entendido a mensagem 3 vezes dada por Deus, eles estariam mais abertos às manifestações do Messias. Eles continuam com o coração duro. Eles continuam se achando o rei da cocada preta. E a verdade é que até hoje, Deus ainda não permitiu que eles reconstruíssem o tão famoso templo, por conta de seus comportamentos. Deixa eu falar um pouco de você essa noite. Deus te chamou aqui para que você, a partir de hoje, comece a olhar para a sua vida como você olha para o espelho, sem máculas, sem véu. Enxerga a história da sua vida e conta quantas destruições você passou. Conta por quantas destruições você passou, sua casa passou, sua família passou. E começa a enxergar, amigo, os motivos pelo que isso aconteceu. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus que não tolera a desobediência. É um Deus que não tolera a rebeldia. É um Deus que não tolera o descaso com a palavra dEle. Então, aprenda uma coisa: vida espiritual é matemática exata. 2 e 2 tem que dar 4, não dá 3,5 nem 3,9. Está destruído. Abre bem o canto branco do teu olho e começa a enxergar o motivo pelo qual a destruição entrou. Começa a enxergar o motivo pelo qual a tua casa está virada do lado do avesso.
Comece a enxergar o motivo pelo qual você não tem crescido, você não tem rompido, as coisas não têm acontecido na sua vida. Para de negligenciar com aquilo que Deus está sinalizando o tempo todo para você. É tempo de restauração, mas precisa ter conserto. Escuta o que eu vou te dizer. Enquanto não houver pleno conhecimento da destruição, a restauração da sua vida será apenas uma profecia. Vou repetir. Enquanto não houver consciência plena do motivo pelo qual você está passando pela destruição, a restauração que Deus tem para fazer na sua vida será apenas uma profecia. Não vai sair de uma profecia. Pastor, o que a senhora tem a dizer? Eu quero dizer que Deus quer fazer a obra, que Deus quer mudar, que Deus quer transformar, que Deus quer derramar, que Deus quer curar, que Deus quer exaltar, que Deus quer honrar. Mas você precisa saber por que você passou por destruição. Para parar de comer pão com água e ovo, achando que vai comover o coração de Deus, porque não vai. Não vai comover o coração de Deus ficar sem tomar banho. Não vai comover o coração de Deus se ficar sem se relacionar. Mostrando para as pessoas que estão se separando. Sem convencimento da destruição, não tem restauração. Deus só pode manifestar restauração na vida daquele que é réu, confesso, que se enxerga de frente, que faz como Jesus fez quando teve com aquela mulher adúltera. Quando ele encontra com a mulher adúltera, que os homens estão com pedras nas mãos para tocar nela. Quantos lembram dessa história? O que ele faz? Ele abaixa e começa a escrever no chão. O que Jesus escreve no chão? Ele faz a autoanálise dos 4 pecados. Ele escreve 7: avô, haverá e pechá. Ele se autoanalisa, ele diz: será que eu pequei contra Deus? Será que eu pequei sem querer? Será que eu fiz alguma defraudação? Será que eu cometi alguma rebelião ou rebeldia contra Deus? Ele olha para si mesmo antes de olhar para o outro. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe qual que é o teu problema? É mais fácil olhar para o outro. É mais fácil contar a destruição da vida do outro. É mais fácil falar do problema do outro. Quando Jesus nos ensina a baixar e olhar para nós mesmos. Só depois que você descer e analisar a sua própria destruição, Deus pode liberar uma palavra de promessa para a sua vida. Porque até hoje, Deus não derrama vinho novo sobre odres velhos. Deus não traz semeadura, colheita nova antes de consumir a velha. O que você precisa entender de uma vez por todas é que Israel está sofrendo por não entender o peso da mão de Deus, por não entender e reconhecer suas falhas, seus erros. Estão vivendo de lamentações e desculpa. O ouvido de Deus está cheio de lamentações nos últimos dias. Deus está querendo buscar um povo que se quebrante verdadeiramente, que decida verdadeiramente experimentar da transformação e da restauração de Deus. Pastor, o que vai acontecer? Bota para mim aí, Felipe. Esse é o terceiro templo. Esse é o templo dito na Bíblia Sagrada em Daniel, onde não tem a bênção de Deus. Eles vão construir esse templo por livre e espontânea vontade. E o profeta Daniel diz, só fala do terceiro templo na Bíblia Sagrada como relação de tempo, para que a gente entenda que quando esse templo começar a ser construído, é o templo onde o anticristo estará governando a terra. Os 3 anos e meio primeiro, depois do primeiro período da tribulação, o anticristo vai desejar entrar lá, sentar no trono. Ele vai profanar o templo. As ofertas vão ser extintas, vão parar de sacrificar, porque um homem foi adorado no lugar do templo, onde o templo só pode Deus ser adorado. Então, esse terceiro templo será construído em acordo, debaixo de um acordo de paz. Se você olhar para uma foto de Jerusalém hoje, você só vai ver a mesquita nessa planície, do alto do monte Moriá. Mas eles vão entrar em acordo, vão construir o templo do ladinho da mesquita, para ter acordo, para ter paz. E eles
acharem que eles estão vivendo o tempo da restauração. Deixa eu falar uma coisa para você, toda vez que você começar a dar o teu jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, fora da vontade de Deus, é sentença de morte. Porque quando chegar o tempo de Deus te honrar, quando chegar o tempo da profecia se cumprir, Deus não precisa da ajuda de homens, Deus não precisa de ajuda de ninguém, Ele mesmo veio vir para cumprir o propósito na tua vida. Aleluia! Então, esse não é o templo de Ezequiel capítulo 43 que nós lemos. Por quê, pastora? Porque o próprio Deus disse para o Ezequiel: ninguém vai profanar esse templo. O primeiro foi profanado, sim ou não? Sim. O segundo foi profanado, sim ou não? Sim. O terceiro vai ser profanado, sim ou não? Então, não era esse o templo de Ezequiel capítulo 43. Que templo é esse, pastora? Esse aí, ó. Vai lá, Felipe. Essa é a maquete do templo de Ezequiel, capítulo 43. Totalmente diferente de tudo que nós já vimos até hoje. Por quê? Porque ainda não veio. Vai vir. E esse templo que Deus diz assim, ó: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel. Sabe quem é que vai sentar lá dentro? Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quem é que vai reinar sobre Israel e todas as adjacências? Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que ele diz: toda a profanação, toda a contaminação que eles fizeram antes, não os farão mais aqui. Porque agora esse templo será restaurado pelo Senhor para toda a eternidade. Então eu vou terminar dizendo para você, na autoridade do nome de Jesus: Israel tem a profecia, só depende dela o tempo da visitação. Só depende dela o tempo onde isso vai se cumprir. Da mesma forma na minha vida e na sua vida. Eu sei que Deus tem promessas sobre a sua casa. Eu sei que Deus tem promessas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional. Mas, amigo, não viva esperando a promessa se cumprir. Enxergue o tempo da sua destruição. Reconheça os teus erros e as suas falhas. E aí sim, toma posse da restauração que Deus vai fazer. Esse tempo virá, assim como a profecia da restauração virá sobre a minha vida e a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Os oficiais, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Porque eu sei que tem gente aqui essa noite que está repetindo história. De derrota, mas está repetindo. Já faliu uma vez, já faliu duas, já faliu três. E Deus está dizendo para você: está na hora de parar aí, varão. Que você precisa entender por que você passou pela destruição. Reconhecer a tua deficiência, para que Deus possa restaurar a área da sua vida. Tem gente aqui repetindo história sentimental. Eu não dei certo com o primeiro, não dei certo com o segundo e não está dando certo com o terceiro. Para agora, amigo. Porque ainda dá tempo da promessa de Deus, do melhor de Deus se cumprir na sua vida. Enxerga onde você está errando. Enxerga por que a destruição te alcançou. Reconhece os teus erros e se coloca disponível para Deus transformar. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus não vai restaurar cacos de vaso. Deus vai jogar fora e construir um novo. Porque Deus é Deus de coisas novas. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e sua vida. Abre mão das lamentações. Abre mão do choro pelo leite derramado. Não é isso que Deus quer que você faça. Deus não quer que você fique chorando pelo que você perdeu. Deus quer que você entenda por que você perdeu. Deus quer trazer luz ao teu entendimento, para que a restauração possa chegar sobre a sua vida.